Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aí algumas perguntas gerais, tá? O José Eduardo pergunta para nós: quando fará a análise das carteiras do canal? Nos próximos dias. Eu até quero deixar público e claro agora que assim, pessoal que está acompanhando as carteiras do canal, não se preocupem com as datas que eu vou publicar os vídeos. Uma hora eu publico, tá? Mas as operações, eu já defini isso, vão ser sempre no último dia útil do mês anterior, tá? Porque isso aí dá uma previsibilidade. E vocês sabem que não vai ter, entre aspas, sacanagem de minha parte. O que seria uma sacanagem de minha parte? É pegar um dia aleatório qualquer ali, entendeu? Para mostrar que ganhou mais. Não. Vai ser sempre no último dia útil do mês. Aí nós vamos ter sempre uma linearidade nos resultados, porque vão ser o que tinha naquele dia. É naquele dia que eu vou fazer a operação e acabou, tá? Eu acho que isso dá assim, consistência, né? Dá previsibilidade. É regra. Ponto, acabou. É a regra que eu estabeleci, tá? Então, o meu investimento é eu que estabeleço e acabou. E pronto. E chega disso. O Henrique, Nathan, o que acha do BTG Doll? Olha, pelo que eu vi, o BTG Doll é uma stablecoin do BTG Pactual para investir em dólar. Olha, eu realmente sou muito leigo na parte de criptomoedas. Vou dizer que eu acho uma proposta interessante, mas daí a emitir alguma análise seria muito superficial da minha parte. Eu acho que tem que perguntar isso aí pro Augusto Bax. Será que o Augusto Bax sabe? Será que ele achou legal também? A minha referência seria o Augusto Bax, tá? Não sei. Ou também o Voepa Bitcoin, né? O velho do Bitcoin, aquele, aquele vô bem humorado também, tá? Eu perguntaria para esses dois caras aí, pro Voepa e pro Augusto Bax, o que acharia do BTG Doll, tá? Eu achei uma ideia interessante, mas eu não tenho a menor condição de opinar sobre isso, tá, pessoal? Espero que vocês compreendam. Bom, o João Carlos mandou uma pergunta que pode fazer aportes. Eu não entendi. É no vídeo em que eu coloco um vídeo antiguinho já, do Tesouro IPCA Principal 35 ou 45, continua valendo a pena. É, eu acho que sim, sempre. 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 As taxas de hoje, 5,3, 5,4, sempre. Claro que não é mais tão sensacional quanto os 6,5%, mas 5,5% no longo prazo, vamos só ilustrar aqui com a regra dos 72. Em 13 anos ele dobra o capital. Ah, Nathan, isso é muito demorado. Não, não. Em 13 anos esses títulos dobram o capital acima da inflação. Isso é uma pancada, pessoal. Isso é uma pancada de dinheiro que é de maneira certa, tá? Muito bem. Bom dia. A longo prazo, o IMAB. Eu me confundi naquele vídeo, pessoal. Os títulos do Tesouro renderam mais que a maioria dos índices. Porque eles colocaram o IMA geral. E realmente eu nem olho o IMA geral. Eu olho o IMAB, que é o das NTNBs. Mas tem razão ali, tanto que eu destaquei o comentário, né? A pessoa ali que me corrigiu ali que o IMA geral é todos os títulos emitidos pelo Tesouro. Todos os prefixados, todos os IPCAs, todo o IGPM, que só tem um agora, que é o Tesouro IGPM 31 com juros semestrais, né? Todos os Selicões, que é o IMA-S. Então, IMA geral, aliás, IMA geral. É isso. É a composição do IRFM, do IMA-B, do IMA-S e do IMA-C. IMA-C para o IGPM, tá? Mas assim, eu não uso aquilo. Porque não faz sentido. Na minha cabeça não serve para nada, tá? Por isso que eu me confundi, porque aquilo lá não serve para nada. Qual gestor que usa aquilo como benchmark para os seus produtos, para os seus fundos e tal?
IMA geral. Qual gestor que usa isso? Então, já o IMAB é só de Tesouro IPCA com juros, que é o que tem no mercado secundário. Né, que o pessoal fala Tesouro IPCA, mas não, é só o Tesouro IPCA com juros. Para os tesouros IPCAs principais não existe índice, pessoal. Não existe. Porque é uma coisa só do Tesouro Direto. Então, olha só. Vamos lá para a pergunta. A longo prazo, o IMAB, todos os tesouros IPCAs com juros presentes no mercado secundário. IMAB 5. Então, todos os tesouros IPCAs com juros com vencimento até 5 anos. E o IMAB 5+, ou seja, 5 anos ou mais de vencimento, não ganham dos títulos do Tesouro, é o que tenho visto em gráficos. Pode falar mais sobre isso? É o seguinte, se você está comparando algum fundo de IMAB usando algum desses aqui, se for IMA geral, IMAB, perdão, tira IMA geral, agora tem que mudar aqui só para falar só de IMAB. Se é o IMAB completo, se é o IMAB até 5 anos ou se é o IMAB com mais de 5 anos, eles podem ganhar ou não dos títulos do Tesouro, porque eles são feitos de títulos do Tesouro. Então é uma coisa assim que não faz muito sentido comparar, né? Porque os IMABs são conjuntos de títulos do Tesouro. Então, faz sentido essa pergunta? Esse fundo aqui, com esse conjunto de títulos do Tesouro, vai ganhar de tal título individualmente? Se eu pegar só o IPCA 35, ele vai ganhar ou não? Então, pessoal, tem resposta? Tem. Tem. E aí é que começa a fazer sentido. Mas o sentido maior que eu vejo, minha gente, é o seguinte. Eu não preciso ter um intermediário entre o meu investimento e o Tesouro Direto, até porque o Tesouro é direto. Já estou sendo muito redundante falando isso. Mas eu não preciso. Na minha cabeça, pessoal, ETF de renda fixa é uma coisa excêntrica. É uma excentricidade do mercado financeiro. Porque não precisa, porque eu posso investir naquilo ali. Então, para que eu vou comprar um ETF e botar um gestor no meio entre mim e o Tesouro Direto? Não tem porquê, não, isso não fecha na minha cabeça. Para algumas pessoas pode ser que feche, principalmente se elas quiserem entrar e sair rápido. Aí vale a pena pelo imposto de renda, que é 15% sempre no ETF. Mas como o meu objetivo é entrar e ficar no Tesouro, para mim o ETF não tem lugar na carteira. O ETF tem lugar na carteira, na minha opinião, para investimentos que eu não posso comprar diretamente. Então, por exemplo, um ETF de bolsa americana vale muito a pena, como o IVVB11, certo? Tem outros, que é o IVVB11 é do S&P 500. Tá, mas não é sobre isso que eu queria falar. Então vamos lá. Então, por exemplo, nós temos aqui curto prazo o IMAB 5 e temos o longo prazo o IMAB 5+. Então vamos lá. Qual é a direção das taxas hoje? Hoje parece que a direção das taxas é de queda, né? Acho que ninguém discorda disso. Então, as taxas caindo, qual é o título que ganha mais com a marcação a mercado? É o IPCA longo. Recentemente nós temos visto algumas matérias apontando também o pré-29 ganhando. Por quê? Porque a taxa dele está caindo mais rápido. É só por isso. Mas a duration dele é bem menor que a do IPCA 45 principal. Então, se eu tenho... Aí eu tenho que saber o que, pessoal? Bom, então, o IMAB total certamente vai perder para o IPCA 45. Porque ele tem ali IPCA 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33. Ele tem tudo isso lá dentro, que tem duration menor que a do IPCA 45. Então, se as taxas estão caindo, o que acontece? O IPCA 45 e o IPCA 35 provavelmente ganham do índice geral. Tem que ver a duration do índice geral. Isso tem lá na página da Ambima, outra hora eu olho. Do IMAB5, que são dos títulos curtinhos, com certeza, em queda, cenário de queda de taxas do IPCA 35 e 45 ganham. Com certeza ganham.
tá? IPCA 29 ganha? Ganha. Por quê? Porque o IPCA 29 tem mais de 5 anos para o vencimento. Então, ele tem uma duration maior que o IMAB5 por definição. Porque só entra título aqui até 5 anos. Entra IPCA 24, 25, até 28. 26, 27 e 28. Entram esses. O 29 não entra aqui. Então, se as taxas estão caindo, o Tesouro IPCA 29 ganha do IMAB 5, ganha do IMAB 5, tá? O 35 e o 45 com certeza ganham do IMAB 5. Do IMAB geral, o que acontece? Já vi, tá, um tempo atrás, fiz vídeo no canal, um analista fazendo recomendação, foi uma matéria que saiu, eu comentei, em que ele recomendava investir no IPCA 26 para ganhar do IMAB. E deu certo, tá? E deu certo. Por quê? Porque as taxas tiveram um movimento leve de queda. E aí o IPCA 26, como foi numa época em que as taxas ainda não tinham caído forte, isso foi o ano passado, as taxas estavam andando de lado, às vezes subia, às vezes caía de leve, o IPCA 26 capturou um ganho na parte curta da curva e a parte longa ainda estava sofrendo. E tem muita coisa longa aqui no IMAB. Então ele acabou ganhando. Mas eu não sei se isso vai acontecer de novo com o 29, por exemplo, esse ano. Eu não sei, porque a curva inteira está caindo. Mas que vai ganhar do IMAB 5, vai. Agora, o IMAB 5+, em cenário de queda de taxas, provavelmente vai ganhar do IPCA 29 e talvez empate ou talvez perca para os IPCAs 35 e 45. Por que eu digo que eles podem perder? Porque aí tem que ver a composição percentual exata. Está lá na página da Ambima. A duration dessa carteira aqui, IMAB 5+. Que se essa duration aqui for menor que a duration de 22 anos do IPCA 45, quem ganha é o IPCA 45 em queda de taxas. Né? Mas eu acho isso relevante? Não, eu não acho isso relevante. Por quê? Porque se eu pensar assim, eu vou estar investindo nesses ETFs aqui, que aliás nem está citado o ticker de ETF, tá, gente? Se tiver um ETF voltado para isso aqui, eu vou estar pensando em marcação a mercado. E esse não é o melhor jeito de investir. O melhor jeito de investir é investir para ficar. Tá? Então, minha gente, eles podem ganhar dependendo do prazo e do contexto do que está acontecendo com a taxa de juros. Agora, se a taxa de juros subir, o raciocínio é todo ao contrário. Eu nem vou fazer aqui porque não é o cenário. Tá? Mas aí, o que acontece? Quando a taxa cai, se tu tem o título do Tesouro, tu continua sendo dono do ativo. Se tu tem um ETF, tu tem uma cota de um fundo negociado em bolsa. Aí, deu o ganho, eu vejo assim que tu tem que sair, no caso do ETF. Por quê? Porque ele vai sofrer uma segunda influência, que é o ágio e o deságio em cima da cota, porque ele está sendo negociado em bolsa. E aí, se ele começa a ficar menos interessante, ele pode perder rentabilidade por perder liquidez na bolsa, por exemplo. E essa variável não existe no Tesouro Direto. Por quê? Porque é o Tesouro Nacional quem está sempre bancando as recompras para nós, pessoas físicas. Eles sempre estão lá dispostos a comprar os nossos títulos se a gente solicitar um resgate antecipado. Então, não tem variável, não tem essa variável, certo? No Tesouro não tem. A gente sempre vai conseguir vender pela taxa de resgate. Agora, os ETFs, porventura existentes desses índices aqui, eles vão ter influência das negociações em bolsa do próprio ETF, que é o quê? É uma camada a mais de risco. Então, minha gente, só para ter uma vantagem relativa tributária,
que é você pagar 15% de imposto de renda em menos de 2 anos, só para ter essa vantagem relativa, eu penso que as desvantagens são muito maiores. São muito maiores. Porque não tem motivo para você colocar um produto financeiro entre você e o Tesouro Direto. Não tem motivo para isso, certo? Então, essa é a minha opinião, tá? Isso é o que eu faço com os meus investimentos. Eu não invisto em ETF de coisa que eu posso comprar, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.